Vamos estar neste momento agora meditando na palavra do Senhor e nós já vamos logo aqui seguindo a palavra do Senhor que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, é onde nós vamos estar meditando hoje na palavra do Senhor. E ela diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse aos discípulos, e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem ir, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, quando ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Amém. Que palavra tremenda, amados. Eu queria que hoje meditar com os amados sobre a vida de Paulo. Eu queria falar da ousadia desse homem, que primeiro era perseguidor,
né? Primeiro ele persegue e depois ele reconhece que ele não é nada sem o Senhor Jesus. O seu amor ele se torna tão grande, tão profundo, que o perseguidor passa a ser perseguido. E agradece todos os dias pelo amor de Cristo por ele. O seu amor é tão grande, o seu relacionamento, a sua intimidade com o mestre era tão profunda que a sua ousadia e a sua intrepidez deve ser buscada por todos nós. Imagine aqui, Paulo, o apóstolo de Cristo, é assim que ele se chamava, é assim que ele se intitulava, né? Ele dizia que ele era apóstolo de Cristo. Aquele homem que perseguia a igreja agora se intitula apóstolo de Cristo. Paulo tinha intrepidez e ele fala que devemos buscar o Senhor dessa maneira. O que é intrepidez, irmã Leila? O que é intrepidez? Intrepidez no dicionário, amado, significa força inabalável diante de uma situação perigosa. Coragem, expressão de destemor, de valentia, de bravura. É uma ação de quem não tem medo de nada, de quem tem ousadia. E Paulo demonstra isso, né? Ele fala em Efésios, no capítulo 6, versículo 19, ele fala assim: e por mim, quando ele pede que a igreja de Éfeso ore, ele fala assim: ore por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com que intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui: igreja, ore por mim, para que eu tenha coragem, para que eu não tenha medo, para que eu tenha destemor, para que eu tenha ousadia para pregar esse evangelho. E foi o apóstolo que saiu e pregou assim. Nós temos todos esses livros do Novo Testamento escritos por este apóstolo, que não conheceu Jesus fisicamente, mas que quando teve encontro real com Jesus, foi transformado, não é, Jonatas? Foi transformado e fez aquele tanto de milagres e pregou para aquele tanto de pessoas, pregou para reis, pregou para ímpios, pregou para os próprios judeus que eram religiosos. E ele fala: ore para que eu tenha ousadia. E é isso que Paulo diz assim: busque em Deus ousadia, coragem, para que quando você enfrentar as adversidades, você possa fazer isso sem medo, sem temor. Em Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim: vendo a coragem, ou seja, a ousadia, em algumas versões fala coragem, em outros fala determinação, mas aqui fala: vendo a coragem de Pedro e João, que eram iletrados, indoutos, ou seja, que não tinha conhecimento, não tinha leitura, homens comuns, sem instrução, eles temeram. Em Atos 4, 29 diz: agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, ou seja, com intrepidez. Eles oravam pedindo isso, para que Deus desse a eles ousadia, para que Deus desse a eles intrepidez, coragem para pregar esse evangelho, que naquela época era uma coisa totalmente contrária. Tanto que quando Paulo está aqui falando para a igreja, né, em Roma, os romanos falam assim: olha, eles estão aqui causando tumulto aqui, falando de coisas que para nós romanos não é permitido nem aceitar e nem praticar, ou seja, era uma afronta, e eles queriam ousadia para levar esse evangelho que afrontava o pecado, que afrontava, que é isso que ele faz quando essa mulher chega para ele, e essa mulher vem para ele elogiando ele, e ele reconhece, ele tem um discernimento de espírito e reconhece que aquela mulher não estava falando vindo de Deus. E aí quando aquele povo chega e fala, manda Paulo e Silas para onde? Para a prisão. No versículo 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, ou seja, com intrepidez, com ousadia, a palavra do Senhor. Está lá em Atos 4:31, que é quando eles oram e desce o Espírito Santo. Ou seja, amados, Paulo buscava anunciar com ousadia, com coragem, sem medo, em todas as circunstâncias, o evangelho de Cristo. Ele não se importava se ele ia ser açoitado, se ele ia ser espancado, se ele ia sofrer perseguição, ele não se importava. Ele orava para as igrejas, para os irmãos, pedindo: me dê ousadia, que eu tenha mais ousadia e que eu não tenha medo de enfrentar qualquer adversidade.
1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No versículo 19 diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o perfeito amor a Jesus lança fora o medo de falar de Jesus, lança fora o medo de orar pelas pessoas, de crer que Deus faz a obra. Era isso que Paulo falava: olha, não tenha medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que conhece o perfeito amor que é Jesus, que está aperfeiçoado nele, tem ousadia para pregar. Paulo tinha plena consciência disso. Ele demonstrava esse amor com coragem, enfrentando toda espécie de adversidade. Paulo não tinha medo das adversidades, né? Ele fazia de tudo isso, enfrentando toda espécie de adversidade e usando como oportunidade para engrandecer o nome do Senhor. Paulo era poderoso homem de Deus, era um homem que teve uma vida de milagres. Paulo teve livramentos incríveis. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos conhecer a história de Paulo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi para a prisão, como cita aqui. Paulo foi mordido por uma víbora que, se você fosse mordido, já morria logo. Tanto que quando ele é mordido, as pessoas falam assim: pronto, vai morrer daqui a pouco. Era o que os marinheiros falavam e simplesmente não aconteceu nada, porque Paulo cria naquilo que ele estava sendo chamado para fazer. Ele sabia que o propósito de Deus se cumpriria. Ele tinha plena consciência disso. O poder de Deus se manifestava miraculosamente na vida de Paulo. Em 1 Coríntios 3:5, ele fala bem assim: olha, quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um de nós. E aqui tem um segredo: Paulo não aceitava a glória de Deus. Então, quando as pessoas diziam assim: Paulo é poderoso, Paulo, eu sou de Paulo porque Paulo prega assim, ele falou assim: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou apenas um servo de Cristo. Ele não aceitava. E foi isso que aconteceu com essa mulher, quando ela vinha falando para eles: esses homens são homens de Deus. Ou seja, ela estava ali massageando o ego de Paulo. O diabo faz isso, né? Ele tenta nos seduzir com o poder, com a glória, né, humana. E Paulo vai e repreende ela. Ele não aceita aquela glória para ele, porque ele sabia que a glória era de Deus. Ele sabia que Jesus tinha morrido por ele e que, portanto, ele só era um servo do Senhor. É um segredo para nós. O que nós fizermos no reino, a glória é só de Deus. A glória é só de Deus, não é nossa. E aqui, ao nós analisarmos os milagres, a Bíblia fala que até os lenços que Paulo limpava o suor, né, que até as toalhas que Paulo usava, que era levado para outros lugares e chegava e colocava nas pessoas enfermas e elas eram curadas. Mas Paulo tinha plena consciência que tudo isso acontecia por causa da glória de Deus, por causa do poder de Deus, não por ele. E nós precisamos entender que todo milagre que acontece não é por causa do ser humano, mas é por causa do poder de Deus, do nome dele. Então, toda manifestação que ocorre na vida do crente, como na vida de Paulo, toda manifestação, todo milagre, toda manifestação sobrenatural é por causa de Cristo, é por ele, não é por causa de nós. No texto que nós vimos aqui, Paulo está diante das seguintes circunstâncias. Ele primeiro foi acusado injustamente. Ele não foi? As pessoas aqui nesse momento chegam e falam assim: olha, eles estão fazendo arruaça aqui, estão pregando coisas, quer dizer, acusaram eles injustamente, rasgaram as roupas deles, açoitaram eles, porque eles estavam pregando o evangelho, e jogaram eles na prisão. E ainda quando lançaram eles na prisão, fizeram o quê? Colocaram um tronco nos pés, ou seja, nem caminhar e ficar de pé eles não podiam. Era sentado com um tronco no pé. Né? Foi assim uma coisa terrível. E se Paulo realmente precisasse de uma intervenção divina, não seria nesse momento? Não precisaria nesse momento de uma intervenção divina? Sim, precisaria. Tente imaginar que agora eu vou ser, amado, preso injustamente, açoitado, apanhou por causa do evangelho de Cristo.
e ali tá naquele momento, ele não precisa de Jesus, não precisa de um milagre de Jesus. O que acontece hoje é que nós não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer. Nós queremos passar pelas situações e não ter adversidade nenhuma. A gente acha que só porque a gente aceitou Jesus que a gente não vai ter luta, que a gente não vai ter adversidade. Mas isso não é verdade, porque o Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições. E o que acontece quando vem as lutas hoje, na maioria das vezes conosco? A gente fica temeroso. A gente fica com medo, a gente fica ultrajado, a gente acha que a gente não pode, não precisa passar por aquilo, a gente fica confuso, a gente se ira com Deus. É como você falou aqui, por que eu faço por isso, Senhor? Por que isso acontece comigo? Por que eu oro, o Senhor não responde? Por que às vezes eu passo por essa luta? O Senhor quer com isso? E aí muitos questionam Deus. Porque acha que não merece passar por aquilo, que não merece passar por aquela situação. Mas o que acontece aqui? Paulo, ele não questiona. Ele não questiona. Muitos cristãos acham que a vitória é a ausência de sofrimento e de luta. Não. É muito pelo contrário. É na luta e no sofrimento que a gente contempla a vitória do Senhor. É na luta e no sofrimento. Você precisa crer que diante dos problemas resolvidos pelo Senhor é que há vitória e que há um testemunho, né? Deus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Muito pelo contrário, no texto de João 16:33 fala o quê? Eu lhes disse isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ou seja, eles estavam ali sentados no chão, no frio, com fome, com sede, incapazes de se mover, presos ali pelos pés. E em meio àquela circunstância que ele estava vivendo, Paulo teve discernimento de que Deus estava no controle. Paulo tinha uma intimidade tão grande com o Senhor que não importa a adversidade que ele estivesse vivendo, ele sabia que Deus estava no controle. E o que Paulo faz? Começa a adorar. Olha que interessante. Paulo começa a adorar. Amados, a adoração de Paulo foi tão grande que em meio àquela situação que ele estava vivendo, quando ele começa a entoar louvores, o que acontece? Silas, que estava junto com ele, também começa a adorar. Silas foi contagiado pela adoração de Paulo ali, por aquele momento que Paulo se rende ao Senhor. Eu creio assim, pensando comigo mesmo, ele deve ter olhado para o céu e orado ao Senhor, e ali ele começa a ser grato a Deus por esse momento de adversidade que ele estava vivendo, por ser perseguido por amor ao Evangelho, e ele começa a adorar ao Senhor, e o que acontece? Ele contagia Silas. A adoração dele, o amor dele contagia Silas. E naquela hora da adversidade, na hora de luta, ele começa a adorar. E a minha pergunta aqui para você é: na hora da dor, na hora da adversidade, a sua atitude levanta os outros que estão sofrendo junto ou que estão passando por alguma luta igual à sua ou talvez diferente? A sua atitude levanta os outros, contagia os outros? Ou a sua atitude tem sido de murmuração que derruba os outros? Qual é a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude diante da adversidade? As pessoas têm visto Deus em você? Têm visto a sua adoração, mesmo que a luta está pegando fogo, tem visto você adorar? E você tem contagiado outros a permanecer fiel ao Senhor? Ou você tem murmurado e feito com que outros se percam também? Aqui Paulo começou adorando e Silas se juntou a ele. E o que acontece? A Bíblia fala que de repente Deus chega. Aleluias! Deus chega com poder e entra na causa deles, naquela adversidade, naquela circunstância. Eu quero te dizer agora, amados, que quando você adora ao Senhor no meio da tempestade, da luta, você não só se levanta a você mesmo, mas você contagia quem está ao seu lado. E você não só levanta ele e contagia, mas você atrai Deus para a sua causa, para a causa de vocês, para guerrear por você. Uau, eu sinto assim Deus falando conosco aqui nessa tarde.
Quando eu adoro, eu atraio o favor de Deus para minha vida. Quando eu adoro, eu chamo Deus para minha vida e Ele intervém, e Ele entra nas minhas causas e Ele entra nas suas causas. E Ele vem com um milagre. É isso que acontece com eles aqui nesse momento. Enquanto eles adoravam, no versículo 26, a Bíblia diz que de repente houve um grande e violento terremoto que abalou os alicerces da prisão. Aleluias! E Deus nos diz aqui nesse momento, enquanto você adora, Ele abala as portas do inferno, Ele abala as prisões e liberta aqueles que estão presos, que estão cativos, que estão encarcerados pelo diabo. Imediatamente Ele liberta dos vícios, Ele liberta do álcool, Ele liberta das drogas, Ele liberta da prostituição. Enquanto você adora, o Senhor faz um milagre na sua vida e na sua casa. A Bíblia fala aqui que imediatamente se abriram as correntes e todos, amados, todos foram libertos. As correntes de todos. Aleluias. Veja bem, amados, não foi somente as correntes de Paulo e Silas que foram soltas, quebradas, mas foi a corrente de todos os que estavam presos naquele lugar. Quando você sabe quem é o Deus que você serve e quando você confia nele o suficiente para adorá-lo no meio das lutas, não é só você que recebe o milagre dele, não. São todos os que estão à sua volta. No versículo 31, a Bíblia vai dizer, quando o carcereiro chega e ele desesperado acha que todos aproveitaram para fugir, a Bíblia vai dizer que Paulo fala, não, nós estamos aqui, crê no Senhor Jesus. E ele chega e se prostra diante de Paulo e ele vê que eles não aproveitaram para fugir. Ele fala assim, homens, o que eu faço para poder aceitar esse Jesus, para ser salvo? E eles respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não só o carcereiro e todos que estavam, mas fala que o carcereiro e toda a casa dele foi salva. Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. O milagre, ele se estendeu até a família daquele carcereiro, que foi responsável por executar a sentença de açoitar Paulo, de pôr Paulo na prisão, de arrancar as roupas de Paulo, de pôr ele naquele tronco. Amados, quando o nosso amor a Deus tiver essa profundidade e nós entendemos que Jesus morreu também por aqueles que nos maltratam, o favor de Deus chega até eles. E o Senhor não apenas supre a necessidade de Paulo e Silas com o milagre, mas como resultado, o Senhor salva o carcereiro e a casa dele. Se você mantiver os seus olhos fixos em Jesus, amados, e você tiver uma atitude de fé e gratidão para com aquele que amou e salvou você, esse mesmo poder miraculoso estará com você, estará disponível para você. Esse mesmo poder miraculoso estará com você, para que você tenha fé, para que você adore na dor, para que você adore na guerra, para que na tempestade você adore e receba o milagre do Senhor. Quando você adora, você não liberta somente a si mesmo, mas você contagia e traz o favor de Deus para todos que estão à sua volta. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus traga paz e graça para você.